Olá e bem-vindos. Olha, hoje a nossa missão é uma coisa muito específica. Descodificar aquela sopa de letras que é o nome de um ETF. Parece uma linguagem secreta, não é? Cheia de siglas, termos. Mas a ideia é que no final qualquer pessoa consiga olhar para um nome gigante e saber exatamente o que está a comprar. E claro, em que caixa da sua vida o deve arrumar. É um excelente objetivo, porque por detrás dessa complexidade toda, na verdade, há uma lógica muito, muito simples. O nosso trabalho hoje é mesmo esse, é desmontar esse código peça por peça, para que a escolha deixe de ser um ato de fé e passe a ser uma decisão, quase como ler um rótulo no supermercado. Exatamente. E antes de irmos às siglas, temos de olhar para o nosso mapa, para a estratégia principal. Porque, na verdade, não existe o melhor ETF. Existe o melhor ETF para um objetivo, certo? E é aí que entra o nosso sistema de caixas. Exatamente, é o ponto de partida que dita tudo o resto. E vale a pena recordar a lógica, mas muito depressa. A caixa 1 é da liquidez, o fundo de emergência. Aqui, ETFs, nada, segurança máxima. A caixa 3 é para as apostas, aquelas ideias de maior risco com uma parte controlada do capital. Onde a adrenalina é mais permitida. Isso. E depois temos a Caixa 2, que é o motor do nosso futuro financeiro. É a do crescimento a longo prazo. E é aqui que a maioria destes ETFs globais vai viver. Por isso tem de ser uma base robusta e, acima de tudo, muito diversificada. Perfeito. Com o mapa na mão, vamos ao primeiro enigma, a geografia. Vemos termos como World, All World, Europa. Parecem quase a mesma coisa, mas não são. Não são, não. E a diferença é mesmo crucial. Um ETF World, regra geral, é o ponto de entrada para muitos investidores. Investe em empresas de países desenvolvidos. Pensa nos Estados Unidos, Japão, Alemanha. É uma base muito sólida para a Caixa 2. Ok, então World é, digamos, o clube dos países mais ricos. E All World soa a mais completo. E é precisamente isso. Um ETF All World vai um passo além. Inclui os países desenvolvidos e junta-lhes os mercados emergentes. Estamos a falar de China, Índia, Brasil, Taiwan. No fundo, oferece a máxima diversificação geográfica que se pode ter num único produto. Portanto, a escolha entre os dois é quase uma questão de filosofia. Se queremos só as economias maduras ou o pacote completo. Exatamente. E depois temos os mais específicos, como um ETF Europa, por exemplo. Raramente seria a base única de um portfólio, mas pode ser um excelente complemento e já vamos ver porquê. Certo, geografia percebida. Mas depois, ao lado destes nomes, vem sempre uma sigla. MSCI, FTSE. Confesso que é aqui que uma pessoa começa a ficar com os olhos em bico. O que é isto? É a pergunta mais comum e a resposta é surpreendentemente simples. Um ETF é um instrumento que se chama passivo. Isto significa que não há um gestor genial a tentar adivinhar qual vai ser a próxima grande empresa. O ETF não toma decisões. Espera lá. Se é passivo, quer dizer que ele não pensa por si. Como é que sabe onde investir? A melhor analogia é pensar num livro de receitas. Empresas como a MSCI e a FTSE são as autoras desses livros. Elas criam e mantêm os índices, que no fundo são só listas de empresas. Listas com regras muito claras. O ETF é apenas o cozinheiro que segue a receita à risca. Ah, faz todo o sentido. Então, quando compro um ETF MSCI World, estou a comprar um produto que só se limita a replicar a lista que a MSCI definiu. Ponto final. Precisamente, sem opiniões, sem apostas, ele limita-se a executar as regras do índice. Aliás, o que é curioso é que a MSCI e a FTSE são concorrentes e têm definições ligeiramente diferentes. Por exemplo, para a FTSE, a Coreia do Sul é um país desenvolvido, mas para a MSCI é emergente. A sério? Então não tem exatamente as mesmas empresas lá dentro? Não exatamente as mesmas. As diferenças são mínimas, mas existem. Não é algo que deve tirar o sono, mas mostra que estamos a seguir as regras de uma entidade específica. Fantástico. E essa passividade, essa ideia de só seguir a receita, imagino que seja a razão dos custos serem tão baixos. É a principal razão. Não há salários de gestor estrela para pagar. É uma máquina. Transparente, barata e eficiente. A base perfeita para a Caixa 2, que tem como objetivo reduzir o risco através da diversificação. Certo, e essa diversificação funciona em vários níveis, não é só ter muitos países. Atua em três frentes. A primeira, como vimos, é ter muitos países. Se a Europa estagna, a América pode estar a crescer. A segunda, muitas empresas.
Um bom ETF global tem centenas, às vezes milhares. Se uma empresa falha, o impacto é mínimo. E a terceira, vários setores: tecnologia, saúde, finanças. Se um setor está em baixa, outro pode compensar. E é aqui que chegamos a um ponto que para mim foi uma revelação. A maioria das pessoas, eu incluído, quando compra um ETF World, pensa que está a comprar uma fatia equilibrada do globo. Não é? Um bocadinho de cada continente, tudo bem distribuído? É a suposição mais lógica do mundo. E está completamente incorreta. Este é talvez o detalhe mais importante a perceber. Na prática, a maioria dos ETFs World tem uma concentração superior a 60%, às vezes quase 70%, nos Estados Unidos. Mais de 60%, estás a brincar. Então, basicamente, quando penso que estou a comprar o mundo, estou a comprar os Estados Unidos com uns pozinhos do resto. Isso muda tudo. Muda a percepção, sem dúvida. E a razão é simples. O índice é ponderado pela capitalização do mercado. Ou seja, as maiores empresas têm mais peso. E hoje em dia, as maiores empresas do mundo são, na sua esmagadora maioria, americanas. Apple, Microsoft, Amazon. Mas isso não vai um bocado contra a ideia de diversificação? Estou a comprar um ETF mundial para não depender de uma só economia, mas depois mais de metade vai para os Estados Unidos. É uma excelente questão. Não é um engano, é um facto da economia atual. O ETF não está a dar uma opinião, está só a tirar uma fotografia da realidade económica global neste momento. Se daqui a 20 anos as maiores empresas forem chinesas, o peso ajusta-se automaticamente. É um espelho da realidade, não uma foto idealizada. Ok, percebido. É um espelho. Sabendo isso, e se essa concentração nos deixar desconfortáveis, como é que podemos reequilibrar as coisas de forma simples? Uma estratégia muito comum é usar o ETF World ou All World como base, talvez 80 ou 90% da caixa 2, e depois adicionar uma pequena percentagem, 10% ou 20% de um ETF Europa como complemento. Ah, e é por isso que dizias há pouco que o ETF Europa era um bom complemento. Agora faz todo o sentido. Exatamente. E o objetivo aqui, atenção, não é adivinhar que a Europa vai ter melhor desempenho. Ninguém sabe isso. O objetivo é, de forma disciplinada, reduzir a concentração nos Estados Unidos. Fica mais equilibrado. E o que dizer dos ETFs que fazem o contrário? Aqueles que se focam num só país ou num só setor, como tecnologia ou energias renováveis. Esses são os candidatos perfeitos para a Caixa 3. São instrumentos que abrem mão da diversificação máxima para fazer uma aposta mais específica. Por exemplo, um ETF do S&P 500 investe só nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. É mais concentrado. Lembro-me de um amigo que em 2020 investiu num ETF de energias limpas. Os retornos foram incríveis, mas depois em 2022 e 2023 a queda foi enorme. É o exemplo perfeito de um ativo de caixa 3. O potencial de retorno é muito maior, claro, porque é concentrado, mas o inverso é igualmente verdade. O risco acompanha o potencial. É por isso que devem estar numa fatia pequena do portfólio, na tal caixa 3, onde aceitamos correr mais riscos. Muito claro. Vamos ao último par de siglas. A primeira. E o CTS? Parece um carimbo oficial de alguma segurança. Cumpre regras muito rigorosas de proteção ao investidor. Garante transparência, impõe limites à concentração. É uma rede de segurança. Mas isto é importante. O CITES não elimina o risco de mercado, pois não? O preço vai continuar a subir e a descer. Precisamente, isso é o risco de investir. O que a regulação CITES elimina, ou pelo menos mitiga, são os riscos do produto em si. Fraudes, falta de transparência. Garante que o produto é aquilo que diz ser no rótulo. E por fim, o destino dos dividendos. Vemos sempre um ACC ou um DIST no nome. É a escolha entre reinvestir ou receber. DIST vem de distribuição. Significa que os dividendos que as empresas pagam são distribuídos, ou seja, pagos diretamente na conta do investidor. O que, psicologicamente, soa bem. É dinheiro a entrar na conta. É exato. Mas para o longo prazo pode não ser a melhor opção. A alternativa é ACC, de acumulação. Neste caso, os dividendos são reinvestidos automaticamente dentro do próprio ETF, comprando mais um bocadinho das empresas. E é engraçado porque no início essa ideia de receber os dividendos soava muito bem, mas demorei a perceber que para a Caixa 2 isso estava a sabotar o poder do juro composto.
É a mudança de mentalidade fundamental. A versão ACC potencia o juro composto sem qualquer intervenção ou custos e, em muitos casos, com maior eficiência fiscal. Para um objetivo de crescimento, a versão de acumulação é quase sempre a escolha mais lógica e mais poderosa. Ok, acho que a missão está quase cumprida. Vamos juntar as peças. Se abríssemos agora uma plataforma e víssemos uma lista, como é que o nosso cérebro processava isto? Seria um processo rápido. Vemos, por exemplo, FTSE ou World UCITS ETF ACC. Descodificamos. FTSE é o autor da receita. All World, mundo inteiro, máxima diversificação. UCITS é o selo de segurança. ACC reinveste os dividendos. Diagnóstico. Um pilar clássico para a Caixa 2. Perfeito. A seguir, um iShares S&P 500 UCITS ETF DIST. A nossa análise. S&P 500, focado nas 500 maiores do EUA, logo concentrado. E o CIT Segurança, DIST, paga dividendos. O diagnóstico aqui depende. Pode ser a base da Caixa 2, se a aposta for no EUA, ou um ativo para a Caixa 3, para reforçar essa exposição. E por fim, um X-Trackers Nasdaq 100 UCITS ETF ACC. Aqui, o nome diz tudo. Nasdaq 100, foco extremo em tecnologia, concentração setorial máxima. E o CITS e ACC já sabemos. Diagnóstico imediato. Candidato puro para a Caixa 3. Alto potencial, alta volatilidade. A regra de ouro é clara. Quanto mais concentrado o ETF, mais se aproxima do perfil da Caixa 3. E assim, de repente, uma lista de nomes que parecia código indecifrável transforma-se num mapa com indicações muito claras. O objetivo é saber o que está dentro da caixa, de cada ETF. A conclusão é essa. A escolha não precisa de ser um processo de adivinhação. Ao seguir estes passos, o processo torna-se lógico. Deixa de ser um palpite e passa a ser uma decisão informada, uma decisão consciente. Agora que a seleção de um ETF está muito mais clara, surge uma outra questão. Nós construímos isto com base em ETFs, mas há outros produtos, como os PPRs, por exemplo. Como é que eles se encaixam ou não nisto tudo? E que papel é que a fiscalidade desempenha na escolha final? Acho que é algo que vale a pena explorar.